Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como fazer esta almofada porta-balde de pipoca e copos utilizando a máquina SS1060 da Sun Special. Para a execução do projeto da almofada, nós vamos precisar de dois retângulos no gorgurão de 49 por 43, dois retângulos no forrobel de 49 por 43, uma tira no forrobel de 14 por 1,84 m e uma tira no gorgurão de 1,84 m por 14 m. Neste caso, o gorgurão era pequeno, então eu cortei duas tiras de 94 centímetros. Vai precisar de uma tira de 49 por 12, que é para fazer a circunferência do balde, duas tiras de 29 por 12, que é para a circunferência do copo, um círculo de 16 centímetros de diâmetro, dois círculos de 11 centímetros de diâmetro, dois copos, um balde de pipoca, um zíper de 14 centímetros. Vamos precisar também de tesoura, presilhas, fita métrica, caneta, régua e a fibra para fazer o enchimento. Para fazer o encaixe do balde de pipoca, nós vamos precisar medir a altura e o diâmetro. Lembrando que a nossa almofada tem 12 centímetros de altura. Então, eu vou deixar ele com 10 centímetros e medir o diâmetro dele. No caso aqui, deu 47. Eu vou precisar de 2 centímetros de costura no diâmetro e 2 centímetros de costura na altura. Então, eu vou cortar 12 por 49. Vamos esticar o retalho de gorgurão. Vou colocar aqui 12 centímetros. Para cá, mais 12 centímetros. Agora eu vou medir a largura, o diâmetro, né? Deu 47, eu vou precisar de 2 de costura, então eu vou colocar 49 centímetros. Do final da auréola. Agora, com a régua, eu venho e faço isso. Risquei o meu retângulo, agora eu venho com a régua e corto onde eu risquei. Reservo e descarto a sobra. Para o fundo do balde, você vai encaixar ele aqui no pedaço de retalho. Coloca a mão dentro para não fugir. E risca na borda. Dá uma reforçada, caso não enxergue. Dessa costura, desse risco que você passou, você vai cortar 1 centímetro para fora, que é o centímetro de costura. Dos copos a mesma coisa, é só encaixar, cortar e cortar com a margem de costura. As tiras de diâmetro, que é onde você vai encaixar o copo, você vai medir a altura desejada. A nossa almofada vai ter 12 centímetros de altura, então eu não posso deixar ele chegar até o fundo. Então eu vou fazer com 10 centímetros de altura e medir o diâmetro. Aqui no caso deu 25 centímetros. Eu cortei com 29 para ter a margem de costura e para ter a folga, para ele encaixar certinho. Para a parte superior da almofada, você vai pegar uma vez no forrobel e uma vez no gorgurão. E você vai fazer a disposição de como quer que fique as peças, para você ter uma noção, se você quer mais afastado, se você quer no meio. Aí você que vai definir como que é o seu projetinho. Eu quero nessa disposição. Então agora que eu já defini, eu venho com a caneta e faço as marcações.
Porém, nesse caso, eu não vou cortar 1 centímetro maior, eu vou cortar 1 centímetro menor. Então, eu venho, faço um círculo menor, para eu ter como guia, e faço o recorte. Para fazer o recorte, você pega o tecido e dá um pique. Encaixa a tesoura, chega até onde você fez a marcação e vai cortando na linha guia. Está feito os recortes, agora nós vamos para a máquina. Você vai pegar aquelas 2 tiras de 94 centímetros e vai fazer uma costura de 1 centímetro. Vai colocar ela no ponto reto. Dá retrocesso no começo e no final. Abre a costura. Esse tecido você consegue vincar com a mão mesmo, não precisa passar. E agora eu vou estruturar essa tira com aquela de forrovel. Vou colocar no ponto zigue-zague e vou passar uma costura ao redor. Levante o calcador, posicione o tecido bem na beiradinha e faça a costura zigue-zague. Não é necessário dar um retrocesso, porque isso é só uma costura para prender a estrutura. Você faz essa mesma costura para prender todas as partes. Aqui no círculo é mais para facilitar mesmo, porque depois você vai refilar para ele virar direitinho, tá bom? Agora nós vamos colocar o zíper na lateral, por onde a gente vai colocar o enchimento. Mas para isso eu preciso atestar que esta parte aqui tá certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, deixo a margem de costura para o zíper e venho prendendo ela. Aí aqui deu certinho. Se o material ficar grande, sobrar muito, é só você refilar, cortar e fazer a costurinha para prender novamente. Aí agora eu solto novamente todas as presilhas e vou prender o zíper. Nós vamos colocar esse zíper. Ele é aqueles comprado por metro. Você encaixa o cursor. Para colocar esse zíper, eu vou utilizar o calcador de zíper que vem no acessório da máquina, a SS1060. Este aqui. Levante o calcador, pressione a alavanca, coloque o calcador de zíper. Agora nós vamos ajustar o ponto. Estávamos usando o zigue-zague, vamos usar o ponto reto central. É só baixar aqui até o 00. Com o direito da peça e o direito do zíper, virados um para o outro, colocamos as presilhas para facilitar, para que não fuja na hora da costura. Levante o calcador, encaixe o zíper e desça. Agora é só costurar. Troque novamente o calcador para o calcador universal e vamos pespontar. Agora nós vamos encaixar o cursor. Na parte do fundo da almofada, nós vamos achar o meio para a colocação do zíper. É só juntar ponta com ponta
a parte do comprimento, que é a maior, e marcar os dois lados. Ache o meio da tira e marque os dois lados também. Agora, eu quero que tenha a abertura para baixo e o fechamento para cima. Então, eu vou encaixar esta parte aqui no fundo. Venho aqui onde eu fiz a marcação e começo a prender. Depois de tudo preso, nós vamos passar uma costura de 1 centímetro. Nessa parte do zíper, vem com cuidado porque tá bem grosso, tá bom? Se você quiser dar um retrocesso para ficar mais forte, é melhor. Agora é só costurar. Lembra de sempre ir olhando como está saindo suas costuras, porque nessa parte do processo é mais fácil de arrumar. Como nós damos o pique, o cantinho fica perfeito. É só virar. Agora nós vamos fazer a parte superior. Vamos começar pelos encaixes dos colos. Você vai pegar a tira menor, vai fazer uma costura de 1 centímetro. E agora, vai prender o círculo. Coloque presilhas em toda a volta para facilitar, ou alfinetes. Coloque embaixo do calcador e também costure com 1 centímetro, lembrando de arrematar a costura. Repita o processo com as outras duas partes e desvire. Agora nós vamos costurar com 1 centímetro na parte superior. Encaixe o copinho que você fez na abertura do tampo. Aqui eu prendi com presilhas para facilitar. E agora é só costurar. Ainda com um ponto reto, dê retrocesso no começo da costura e costure. Prenda as 3 partes, vire no avesso e recorte. Se você não tiver a tesoura de picotar, você pode ir dando pix ou usar a tesoura de picotar. A tesoura de picote evita também que o tecido desfie. Depois de refilar, é só você desvirar e pespontar para essa parte de dentro, para que ele fique bem assentadinho como esses. Dá o retrocesso no final para que a costura não desmanche. E agora vamos prender no fundo. O processo é igual à parte de baixo. Marque o meio, prenda com as presilhas e é só costurar com 1 centímetro de largura. Lembrando de dar os piques aqui nos cantos. E a nossa almofada está praticamente pronta. Você pode fazer esse acabamento aqui ou na overlock
ou com viés. Eu vou utilizar o viés. O viés que eu vou utilizar é esse de 23 milímetros. É só encaixar a peça aqui no meio e dobrar com cuidado. Agora nós vamos desvirar para poder encher. Vamos utilizar a abertura do zíper. E agora nós vamos colocar o enchimento através dessa abertura. Termine de encher, sempre ajeitando para que ela fique fofinha por igual. Feche o zíper. E encaixe os copos e o balde. A almofada ficou pronta. Agora nós vamos falar um pouquinho dos custos. Aqui nessa primeira coluna eu coloquei todos os materiais que eu utilizei. E na segunda, o valor unitário, ou por metro ou por unidade. Na terceira é o quanto eu consumi desse material. Aí é bem fácil de você achar o custo. Você vai pegar o valor unitário e vai multiplicar pelo consumo. Vai dar o valor que você gastou para fazer em cada parte. O custo da peça ficou R$ 55,26. Esse custo é o que a gente consegue mensurar através desses valores. Despesas não calculáveis, a gente coloca o mesmo valor. O que seriam essas despesas? É a sua água, o seu tempo, a sua luz, tudo aquilo que você não consegue calcular. E o lucro é o mesmo valor do custo. Então, nós temos um valor sugerido de venda de R$ 165,78. Passado todas essas informações de custo e o passo a passo, agora é só você aproveitar o seu bom futebol. Boa Copa para vocês! Tchau!